Preparem-se para embarcar em uma jornada por lugares abandonados e apocalípticos, onde o tempo parece ter parado. Essas cidades abandonadas possuem uma atmosfera misteriosa e nos transportam para um passado esquecido. Então arrume a postura, pegue uma água e bora para o vídeo. Roda a vinheta. Pripyat, Ucrânia. Havia uma cidade, outrora vibrante e repleta de vida, situada nas margens do rio Pripyat, na Ucrânia. Um lugar que respirava alegria e prosperidade. No entanto, tudo mudou dramaticamente em uma fatídica noite de abril de 1986. Pripyat era o lar dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, uma fonte de energia que impulsionava a região. Naquela noite, o reator número 4 explodiu, liberando uma quantidade inimaginável de radiação no ar e transformando a próspera cidade em uma terra abandonada. Hoje, quando percorremos as ruas vazias de Pripyat, podemos sentir uma atmosfera arrepiante. O tempo parece ter parado, com a natureza gradualmente tomando conta da cidade. Parques antes cheios de risadas e brincadeiras agora estão cobertos por uma densa vegetação, e os prédios que um dia abrigaram famílias estão repletos de silêncio e abandono. É impossível não se perguntar sobre a vida que existia ali antes do desastre. Ao passar pelos corredores das escolas vazias, podemos quase ouvir os ecos das crianças que outrora aprendiam e brincavam. Os parques de diversões, agora enferrujados e cobertos de musgo, nos fazem imaginar os risos e emoção que um dia preencheram o ar. Ainda hoje, Pripyat permanece como uma cidade fantasma, um lembrete sombrio das consequências devastadoras de um desastre nuclear. Seus edifícios desolados e suas ruas silenciosas testemunham o poder destrutivo da radiação. Mas também nos ensinam sobre a resiliência da natureza e a importância de aprender com os erros do passado. Visitar Pripyat é uma experiência única, um mergulho na história e nas consequências de uma tragédia sem precedentes. É um lembrete de que o homem tem o poder de criar maravilhas tecnológicas, mas também a responsabilidade de lidar com a energia de forma segura e consciente. Craco, Itália. Viajando pelas terras pitorescas da região da Basilicata, na Itália, nos deparamos com uma paisagem deslumbrante e um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo. Craco, uma cidade medieval abandonada. O que resta dessa antiga fortaleza revela uma história marcada por desafios geológicos e a passagem dos séculos. Craco, com sua localização estratégica em cima de um penhasco, oferecia uma visão majestosa do campo circundante. Durante séculos, essa cidade fortificada testemunhou o crescimento e evolução de várias civilizações, desde a Era Grega até a Idade Média. No entanto, as belas ruas de paralelepípedos e as casas de pedra empoleiradas na encosta íngreme escondem uma triste história. Ao longo dos anos, Craco enfrentou deslizamentos de terra e riscos geológicos constantes, o que levou ao seu abandono gradual. Aos poucos, as famílias foram obrigadas a deixar suas casas, buscando segurança em outros lugares. O risco de desmoronamentos e a instabilidade do solo tornaram impossível para os residentes continuarem vivendo ali. O último suspiro de vida em Craco foi ouvido no final dos anos 1960, quando a cidade foi oficialmente abandonada. Ao percorrer as ruínas de Craco hoje, somos transportados para um mundo perdido. As muralhas do castelo, outrora orgulhosas e imponentes, agora se erguem em ruínas, lembrando-nos de uma época em que senhores feudais governavam a região. As igrejas, com seus afrescos desgastados pelo tempo, contam histórias silenciosas de fé e devoção. As casas, algumas com suas fachadas intactas e outras apenas escombros, contam a história de famílias que viveram ali, lutando contra os desafios da vida em um penhasco instável. Caminhar pelas estreitas ruas vazias é uma experiência única, nos permitindo imaginar como era a vida em Craco, as vozes das pessoas ecoando entre as paredes de pedra. Apesar do abandono, a beleza de Craco ainda brilha. A paisagem impressionante, com suas casas empoleiradas em um penhasco de calcário, serve como um lembrete das forças poderosas da natureza. As ruínas de Craco são um convite para refletir sobre a transitoriedade da vida humana e a fragilidade das construções que erguemos. Hoje, Craco é um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para testemunhar sua beleza sombria e aprender sobre sua história fascinante. Se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário falando sobre qual cidade você achou a mais interessante. Além disso, deixe o seu like para o YouTube entregar esse conhecimento para muito mais gente. Agora vamos voltar para as cidades abandonadas. Kolmanskop, Namíbia. Em meio às vastas dunas do deserto da Namíbia, ergue-se uma cidade abandonada que parece ter sido tomada por um cenário de conto de fadas. Kolmanskop, um antigo centro de mineração de diamantes, já foi uma comunidade vibrante e próspera, repleta de sonhos e riquezas.
A história de Kolmanskop remonta ao início do século XX, quando os diamantes foram descobertos nas areias do deserto. A notícia se espalhou rapidamente, e a cidade surgiu como um oásis no meio da vastidão árida. Logo, era habitada por aventureiros, mineradores e suas famílias em busca de fortuna. A cidade prosperou com a riqueza gerada pela mineração de diamantes. As ruas eram pavimentadas com cascalho importado da Europa, e a arquitetura refletia a influência alemã da época. Grandes mansões, salões de dança e até mesmo uma réplica de uma ópera em miniatura foram construídos. No entanto, a sorte de Kolmanskop logo mudou. Com o esgotamento das jazidas de diamantes, a cidade começou a declinar. As famílias partiram em busca de novas oportunidades, deixando para trás uma cidade que gradualmente seria engolida pelas areias do deserto. Hoje, ao caminhar pelas ruas abandonadas de Kolmanskop, somos recebidos por um espetáculo surreal. A areia, impulsionada pelos ventos constantes do deserto, invadiu as casas e os prédios, cobrindo móveis, janelas e portas. O cenário resultante é uma combinação intrigante de decadência e natureza, um lugar onde o homem e a natureza colidem. Enquanto exploramos as ruínas, podemos imaginar as histórias e os suspiros de esperança que uma vez ecoaram por essas ruas. As salas de jantar, agora vazias, lembram-nos dos banquetes suntuosos e das festas luxuosas que aconteciam. Os quartos, cobertos por camadas de areia, contam histórias silenciosas de famílias que buscavam uma vida melhor. Kolmanskop, agora um destino turístico popular, atrai visitantes de todo o mundo que desejam testemunhar sua beleza melancólica e aprender sobre seu passado intrigante. A paisagem surreal, onde a natureza retoma lentamente o que foi construído pelo homem, é um lembrete da impermanência da vida e da capacidade da natureza de reivindicar seu território. Ashima Island, Japão. No coração do mar do Japão, existe uma ilha silenciosa que guarda segredos de um passado industrial glorioso, Ashima Island, conhecida também como Ilha Fantasma. Um lugar que já foi o lar de uma próspera comunidade de mineiros de carvão, agora se ergue como um testemunho solitário da história que se foi. No auge da era industrial, Ashima era um centro vital de mineração de carvão, fornecendo a energia necessária para impulsionar o Japão em seu caminho para o desenvolvimento. Durante décadas, famílias inteiras viveram e trabalharam nessa ilha remota, construindo uma comunidade unida pelo suor e a determinação. Os edifícios altos e densos em Ashima testemunharam a vida cotidiana dos trabalhadores da mina. Apartamentos claustrofóbicos, escolas, hospitais e até mesmo áreas de lazer foram erguidos em uma ilha que, aos olhos de muitos, parecia mais um formigueiro humano do que um pedaço de terra. A vida em Ashima era dura e exigente. Os mineiros enfrentavam longas horas de trabalho em condições perigosas, enquanto suas famílias viviam em um ambiente isolado. No entanto, apesar dos desafios, a comunidade floresceu. Eventos culturais, celebrações e festivais faziam parte do cotidiano, proporcionando momentos de alegria e união. No entanto, com o declínio da indústria do carvão, Ashima começou a perder sua vitalidade. À medida que fontes de energia mais modernas e eficientes foram adotadas, a demanda pelo carvão diminuiu. A comunidade começou a se desfazer, com famílias inteiras partindo em busca de novas oportunidades em outras partes do Japão. Hoje, ao caminhar pelos corredores vazios de Ashima, somos recebidos por um cenário pós-apocalíptico. Os edifícios, uma vez cheios de vida, agora estão desmoronando, devorados pelo tempo e pela natureza. As paredes desbotadas e as janelas quebradas contam histórias de uma era passada, enquanto a brisa do mar sussurra os ecos do passado. Explorar Ashima é como entrar em um mundo abandonado. As salas de aula vazias evocam a energia das crianças em busca de conhecimento. As ruas silenciosas nos transportam para uma época em que trabalhadores suados passavam apressados, indo e voltando de seus turnos nas minas. É uma experiência que nos permite vislumbrar o passado e refletir sobre o legado deixado pelos esforços humanos. Centralia, Estados Unidos. Viajando pelas paisagens da Pensilvânia, nos deparamos com uma cidade que parece ter sido esquecida pelo tempo, Centralia. No entanto, essa cidade abandonada tem uma história assombrosa que a levou a se transformar em um lugar desolado e condenado. Centralia, uma vez uma próspera comunidade de mineração de carvão, enfrentou um destino trágico que começou a se desdobrar nos anos 1960. Sob os pés da cidade, um incêndio de carvão subterrâneo começou a arder. Inicialmente, esse incêndio parecia ser apenas um inconveniente local, mas seu alcance e intensidade logo se tornariam evidentes. O incêndio subterrâneo de carvão em Centralia era uma força incontrolável, alimentando-se dos ricos depósitos de carvão que permeavam a região. As chamas,
ocultas sob o solo, queimavam constantemente, liberando gases tóxicos e causando o colapso das estruturas acima delas. Os efeitos do incêndio foram devastadores. A fumaça venenosa emergia através de rachaduras no solo, sufocando a vida vegetal e animal. Os gases tóxicos também representavam um risco à saúde dos residentes, causando doenças respiratórias e envenenamento. À medida que o fogo se alastrava, casas e prédios foram condenados, sendo evacuados e abandonados. A luta contra o incêndio de carvão tornou-se uma batalha impossível. Os esforços para extinguir as chamas foram em vão, pois o fogo continuou a queimar implacavelmente sob a superfície da cidade. Gradualmente, a população de Centralia foi reduzida a uma fração do que costumava ser. As casas foram abandonadas, deixando para trás uma paisagem sombria e desolada. Hoje, ao caminhar por Centralia, somos recebidos por uma cidade em ruínas e silêncio. As ruas estão vazias, cobertas por ervas daninhas e rachaduras no asfalto. O que resta das casas é um emaranhado de estruturas deterioradas, cercadas por uma atmosfera carregada de tristeza e abandono. A paisagem desolada de Centralia é um lembrete visível das consequências devastadoras do incêndio subterrâneo de carvão. As cinzas e os destroços são uma metáfora triste para uma comunidade que um dia prosperou, mas agora é consumida pelo fogo subterrâneo que ainda queima. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada pelas cidades fantasmas mais interessantes do mundo. Compartilhe nos comentários suas opiniões e experiências sobre cidades abandonadas. Convidamos você a se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima aventura!